Olá pessoal, então hoje nós veremos estimativas de tamanhos de amostras. Para médias, existe para médias e para proporção. Para proporção nós veremos na próxima aula. Qual a diferença? Para médias é quando trata-se de uma pesquisa quantitativa, em que eu consigo calcular uma média. E a de proporção para variável qualitativa, em que nós não conseguimos a média, somente um percentual da aceitação. Então, esse conteúdo é o que eu considero mais importante da estatística, já que a estatística é o ramo da matemática que trata de pesquisas, coleta, organização e apresentação de resultados de uma pesquisa. Então, sempre que eu faço uma pesquisa, a primeira coisa a se perguntar é quantos elementos eu devo pesquisar, qual o tamanho da amostra. E é isso que nós vamos estudar agora. E calculado isso, feito uma pesquisa, eu preciso estender o resultado da amostra que eu obtive para a população toda. E isso é feito com uma certa margem de erro, que é essa estimativa que também nós veremos hoje. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa entre as idades dos alunos da turma, mas eu não pesquisei a turma toda, eu pesquisei um pequeno grupo. Então, eu descobri lá que a média deu 20. Se eu pesquisasse a turma toda, o resultado não daria exatamente 20, poderia dar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Isso é chamada margem de erro, para menos e para mais. Agora, em tempo de eleição, provavelmente vocês já viram alguma pesquisa eleitoral que fala que um candidato tem tanto por cento de intenção de votos, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. É essa margem de erro. Só que nesse caso é o que nós veremos na próxima aula, que é quando nós temos porcentagem, variável qualitativa. Agora é um número mesmo, essa margem de erro, para mais e para menos. Como que eu calculo essa margem de erro? Então, essa pequena fórmula, então você só vai precisar multiplicar esse Z alfa 2, que é chamado de valor crítico. Nós vamos usar esse valor tabelado, ou 1645962575. Então, sempre é indicado o grau de confiança. Se eu quero uma pesquisa com 90% de confiança, 95 ou 99. Quando não é indicado, é utilizado o 95, que é o padrão, 1,96. Por exemplo, essas pesquisas eleitorais sempre é feito com 95% de confiança, consequentemente, o valor utilizado para a fórmula é 1,96. O sigma é o desvio padrão. Sempre é necessário conhecer, ter uma estimativa de desvio padrão ou conhecer de uma pesquisa anterior. E o N, o tamanho da amostra. Então, supondo que já foi feita a pesquisa, eu já tenho o tamanho da amostra e eu quero calcular o erro. Então, como que ficaria? Aqui tem um exemplo, olha. Para uma amostra de tamanho 106, que apresentou média 98,2, desvio padrão 0,62. Para um grau de confiança de 95%, determinar a margem de erro. Como que nós faríamos isso? Então, eu iria utilizar esta fórmula. Vamos reduzir aqui. Então, olha, eu tenho que fazer o valor crítico. Como é 95%, eu vou usar esse valor de 9,5. Vocês podem se perguntar, existe para outros percentuais? Sim, e nós veremos de onde que vem esse valor quando nós formos estudar teste de hipótese. Mas, a princípio, pensem que é só um valor tabelado que você vai precisar no momento. Então, aqui, para 95%, 1,96. Então, 1,96 é o valor crítico. O que eu tenho que fazer com esse 1,96? Multiplicar pelo desvio padrão. Aqui ele informou que o desvio padrão é 0,62. Então, 0,62 vezes. E dividir pela raiz do tamanho da amostra. A amostra é 106. Então, 106. Raiz está em azulzinho aqui no YX. Então, GYX. Eu vou dividir aquele valor por esse. Então, deu 0,12. O que isso significa ser 0,12? É a margem de erro. Então, quando ele pede para montar um intervalo de confiança para a média populacional, é fazer essa diferença e essa soma em relação à média da amostra. Então, se na amostra deu 98,2, então, e a margem de erro deu 0,12, então é 98,2 menos 0,12, vai dar 98,8, e 98,2 mais 0,12, 98,32. Então, vou aumentar aqui. Então, olha, essa margem de erro deu 0,12, indica que foi feita uma pesquisa com 106 pessoas e teve uma média de 98,2.
caso tivesse sido feita a pesquisa com a população toda, o resultado daria entre 98,08 e 98,32. Ou seja, eu afirmei que a média da população é 98,2 com uma margem de erro de 0,12 para mais e para menos. Quando pede para montar o intervalo, é fazer essa continha de mais e de menos. No caso, 98,08 e 98,32. O que acontece em geral? Nesse caso aqui, nós vimos que para esse exemplo a margem de erro deu pequenininha, 0,12. Mas eu não posso cair no erro de fazer uma pesquisa e depois calcular a margem de erro. Por exemplo, se eu tivesse feito aqui uma pesquisa com 2 pessoas, e daí eu calculo a margem de erro deu de 90. Daí fica estranho eu apresentar que tem uma média de 98, com uma margem de erro de 90 para mais e para menos. O intervalo ficaria muito amplo. Então, em geral, nós fazemos o contrário. Nós antes indicamos qual é o erro que eu quero, por exemplo, um erro de 1, 2, e calculo o tamanho da amostra que eu devo pesquisar. É isso que é feito nessas pesquisas eleitorais. Eles fixam que querem uma margem de erro de 2 pontos percentuais e daí verificam quantas pessoas que devem ser entrevistadas. Mas é nessa mesma fórmula. Eu vou isolar aqui. O N está dividindo, vai ficar multiplicando. O E que está multiplicando, dividindo, como se fosse uma proporção. Só que como o N está em raiz, precisa levar ao quadrado. Então, a fórmula fica dessa maneira aqui. Desvio padrão vezes o valor crítico dividido pela margem de erro que eu estipulei ao quadrado. Então, um exemplo aqui. Ele deseja saber quantos bacharéis ele deve entrevistar com valores para 95% de confiança. Esse 95% de confiança indica que eu vou usar o valor crítico de 196 da tabelinha, em que a média amostral esteja menos de 500 da verdadeira média populacional, ou seja, o erro, a diferença entre a amostra e a população, seja de no máximo R$500. E ele quer que suponha que já foi feito um estudo anterior e o desvio padrão é 6,250. Então, sempre nós vamos precisar daí de um desvio padrão, ou se vai utilizar de um estudo anterior, ou vai fazer uma estimativa, como no próximo exemplo que eu já explico. Então, aqui, utilizando esses dados para fazer o cálculo. Deixa eu reduzir. Então, ali nós temos que fazer o valor crítico da tabelinha, 95% é 196. Aquela tabela é importante vocês saberem os valores, pelo menos esse do 95, que é o mais utilizado. Então, é 196. Daí eu tenho que multiplicar pelo desvio padrão, 6,250. 6,250 vezes. E dividir pela margem de erro, que nesse caso eu quero que a margem de erro seja de R$500. No máximo R$500. 500 divide. Então, deu 24,50. Aí tem que levar ao quadrado. Então, 2 elevado 600,25, ou seja, eu vou arredondar para 601. Então, sempre que eu determino o tamanho da amostra, se eu não obtenho o número inteiro, eu aumento sempre para o valor de N de inteiro maior mais próximo. Por quê? Se 600 pessoas não foram suficientes para o erro de 500, então significa que eu preciso pesquisar mais uma. Se eu pesquisar somente 600, esse erro vai ficar maior, vai dar um 501, por exemplo. E ele pede que esteja a menos de 500. Então, sempre nós sabemos que o tamanho da amostra e a margem de erro são inversamente proporcionais, ou seja, à medida que um aumenta, o outro diminui. Então, se eu quero que o erro seja menor que 500, o tamanho da amostra tem que ser maior que 600. Então, não vai ser o 625, vai ser 601. Então, por isso, sempre arredonda por excesso. E como eu expliquei, sempre você vai precisar do desvio padrão. Quando você não tiver ele, ou você vai utilizar de uma pesquisa anterior, ou vai fazer uma estimativa para essa fórmula, amplitude dividido por 4. Lembram-se de amplitude? É o valor maior menos o menor. Por exemplo, aqui, no caso dessa estimativa em relação a preço de venda. Se os preços variam entre R$10 e R$90, então vai ficar 90 menos 10, que é 80, dividido por 4, 20. Esse vai ser o valor do desvio padrão que eu vou utilizar. Ou se de repente eu tenho o desvio padrão da amostra, o S, daí também utiliza o valor da amostra.
Então, ou vai utilizar um desvio padrão de uma pesquisa anterior, ou da amostra que já foi realizada, ou faz a amplitude dividido por 4. Então, aqui tem mais esses exercícios para vocês tentarem fazer. E na próxima aula nós veremos de proporção, que é esse caso que eu comentei das pesquisas eleitorais, quando se fala em um percentual. Então, é isso. Em caso de dúvidas, deixe um comentário. Obrigada. Tchau, tchau.